Antes de eu ter lido o capítulo, eu acordei hoje de manhã com a porrada de postagem do pessoal dizendo esse capítulo foi uma merda. Falando um monte, o capítulo tinha sido horroroso, um monte de furo. Eu falei, não pode ser, eu não posso. Porque da última vez que eu entrei na pilha do pessoal, foi uma merda mesmo. Eu só me dei mal. Então eu falei assim, não, vou me abster ao máximo aqui pra tentar ler o capítulo sem preconceito, pra tentar ver aqui todos os ângulos possíveis, né, pra não dar hate aqui. Então beleza, tem alguns questionamentos que o pessoal fez que realmente são válidos, eu vou trazer aqui no vídeo, óbvio, né, mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Galera, a capa da Shonen Jump, gente do céu, o que foi aquela capa? Linda. Óbvio, assim como a capa do volume, podiam tirar o Luffy e botar, acho que ficou faltando Barba Branca, né? Podia ser o Oda e o Barba Branca e o Roger na capa, ia ser perfeito, gente. Ia ser perfeito, pra mim ia ser perfeito. Mas fazer o quê? O Luffy é a identidade, né? Não só da Shonen Jump, mas enfim, com os outros protagonistas também. Então, ele vai estar na capa, independente de qualquer coisa, né? Fazer o quê? Mas, vamos lá, galera. O começo desse capítulo já foi engraçado, porque o Kinemon, ele chega assim, cara, a fala dele foi linda. A fala dele foi engraçada demais, ele dizendo... eu acho que eu realmente pode ser que eu morra na batalha de hoje e com essa sorte de agora eu sinto que eu gastei a sorte de uma vida inteira. E aí a reação do pessoal é, você gastou realmente a sua sorte e a nossa. Então agora a gente só tá ferrado, porque a sorte a gente já gastou. Então só agora só vai vir desgraça pra cima da gente. Enfim, eu não acho que nenhum deles vai morrer, mas de qualquer forma, né, foi uma sorte grande que eles tiraram agora. Galera, outra cena engraçada também, aliás, né, que é quando os samurais eles sobem no submarino do Law, e aí o Law tipo, mano, sai do meu navio. Aí eu não sei quem falou, tipo, muito obrigado aí pela hospitalidade. Que hospitalidade, mano? Desce do meu navio, não deu hospitalidade nenhuma não, só salvei vocês, agora desce todo mundo. Galera, vamos lá. Kanjuro nesse capítulo, o que aconteceu? Tiveram alguns personagens que agiram, e isso foi bom, só que outros ficaram parados olhando quando eles também poderiam ter agido de alguma outra forma. Essa foi a principal crítica para esse capítulo, que realmente alguns personagens ficaram fazendo nada, ficaram só coçando o saco enquanto a merda acontecia. O primeiro que se moveu foi obviamente o Kawamatsu, que ele conseguiu ir por baixo d'água e conseguiu ainda tentar surpreender ele, pelo menos, né, o Kanjuro ele não tinha visto ele pulando na água, então ele quase conseguiu surpreender o Kanjuro para conseguir, né, derrotar ele, obviamente. Não foi suficiente, ele foi parado ali na hora, então acabou não dando certo. Depois que ele consegue levantar voo, quem decide agir também é o Sanji, afinal ele pode voar, então ele iria lá pra cima para tentar derrotar o Kanjuro lá no alto, né? Então beleza, o que acontece é que ele lança aquela nuvem de tinta que foi um negócio bizarro, porque ele não usa o pincel dele, ele simplesmente faz com o cabelo, ele puxa o cabelo, eu fiquei, pô, será que o Kumadori lá da CP9 com o Seimeikikan ele também mexia o cabelo? Mas eu fui dar uma olhada no anime e parece que ele não mexia o cabelo não era a mesma coisa não. Pelo visto era só a habilidade mesmo da Akuma no Mi do Kanjuro que ele conseguia usar sem o lençol, sem o pincel mesmo, né? Sem o pincel mesmo, e assim ele conseguia criar a nuvem. Mano, uma impressora 3D, o cara. E depois que o Sanji é avisado que aquela nuvem aparentemente era perigosa, o que acontece é que as nuvens começam a soltar uma porrada de espinho de tinta pra baixo e faz uma chuva de espinhos de tinta que começa a ferrar todo mundo, e aí o Sanji ele vai lá e consegue proteger a Nami. Ele volta e consegue proteger a Nami, e pela Scan, bem assim, é porque a Scan pirata que a gente tem antes do lançamento oficial é realmente um negócio bem mais escuro do que normalmente é. Deu a leve impressão de que ele estava usando o haki do armamento pela aparência do pescoço dele, que parecia bem sombreada. Não sabemos se era só mesmo uma Scan que realmente estava bem escura, o que já normalmente é bem escura, ou se ele realmente estava usando o armamento no corpo todo lá para tentar proteger a Nami, né, com o corpo dele, afinal ele não foi furado pela tinta, né, pelo espinho de tinta. Então seria justificável se ele tivesse realmente usado o armamento. Vamos ver com o lançamento oficial, né? Vamos conferir depois. Depois disso, o Momonosuke ele fala pro pessoal que ele vai conseguir se livrar sozinho, ele começa a tomar atitude e que não era pro pessoal ir atrás dele, que ele ia conseguir se virar. Beleza. Corajoso da parte dele. Ok, não sei como ele vai conseguir se livrar sozinho, sem ajuda nenhuma, mas ele deu a palavra dele de que ele ia conseguir se livrar de alguma forma, né? Fica aí aqui o questionamento dos personagens realmente acreditarem, não vamos deixar você tentar se virar sozinho, vamos tentar ajudar você porque é o mais sensato a se fazer agora, porque você não vai ter chance de se livrar sozinho. Então eles poderiam contrariar dessa forma, mas não. Pelo menos o Luffy ali, né, que seria o manda-chuva, o cabeça de tudo ali,
ele realmente fala, não, tá bom, já que você tá dizendo isso, então eu vou acreditar em você, que você realmente vai conseguir se salvar sozinho. Então realmente foi, pelo menos ali naquele momento, algo bonito, né? Alguns personagens poderiam ter questionado isso, até poderiam ter questionado, não, vamos tentar salvar você, esquece isso, não tem essa. Aliás, pelo menos agora com o refém, o Kaido já pode vencer qualquer um no X1, né? Porque com o refém fica fácil. Mas nesse cenário foi onde entraram os questionamentos, porque de fato, muitos personagens poderiam também ter agido de alguma forma, até o próprio Usopp, que eu ia falar também, acabei de lembrar, ele também pretendia atirar, né, no próprio Kanjuro para tentar derrubar ele, para tentar abater ele, também foi uma iniciativa legal, apesar de ter sido, né, apesar de não ter acontecido de fato. Mas outros personagens poderiam ter feito também, o próprio Luffy, né, com o Gear 4, ele poderia ter voado até lá em cima pra fazer alguma coisa. O próprio Sanji mesmo, quando ele viu a nuvem, por mais que ele tivesse sido avisado que a nuvem era possivelmente perigosa, seria muito tranquilo dele simplesmente dar a volta na nuvem, né, e conseguir ir até o Kanjuro, não seria problema nenhum. E aí depois que ele visse, olha só que maneiro que eu pensei, e depois que ele visse que realmente estava chovendo uma porrada de espinho de tinta, ele conseguisse com a velocidade dele superar os espinhos e aí sim conseguir proteger a Nami. Seria um negócio que, caraca, realmente, né, a nuvem realmente vai arregaçar todo mundo, é melhor eu voltar então, daria ainda um grau na própria velocidade do Sanji, seria maneiro isso. E o próprio Kanjuro, ele poderia ter feito o demônio. Ah, sim, outra coisa também, a própria Robin também. Ela com a habilidade dela, ó, Fru, acabou ali, ó, simplesmente pegou o Kanjuro, jogou o pescoço pra trás ali, sem problema nenhum. Seria uma ótima forma de surpreender ele. Óbvio, os personagens eles vão ficar parados. E antes disso, o Kanjuro ele já poderia ter planejado uma cópia que, na verdade, aquela seria outra cópia dele, que seria morta e ele estaria com o próprio Momonosuke verdadeiro. Mano, daria pra fazer o terror. Daria pra ser esse capítulo inteiro só de fato o Kanjuro, meu irmão, barrando geral, sem ninguém conseguir fazer nada contra ele e realmente ocupar o capítulo inteiro só isso pra realmente dar um senso de dificuldade e realmente o cara conseguiu de fato sequestrar o moleque. Tudo bem, depois o próprio moleque fala, não, deixa que eu vou. Só que até esse momento poderia ter muito mais coisa que poderia ter sido explorada. O próprio LOL também, se ele usasse os chambros ali, pum, pegava o Momonosuke de volta e tava resolvido o problema. Olha só que beleza, né? Tudo bem, tem um lance da distância, não dá pra calcular direito, e talvez ele tivesse que ele se aproximar um pouco mais, enfim, né? Talvez esse fosse o problema. Mas, enfim, mano, joga o LoL, o LoL se joga, abre o room, fecha o room e depois abre o room de novo. Mano, alguma coisa daria pra fazer. Daria pra resolver isso, sim. Depois que o Kanjuro consegue fugir com o Momonosuke, o terceiro navio, ele tá longe pra caraca e começa a atirar no pessoal. Vamos lá, vamos falar aqui outras coisas que também o pessoal questionou em relação a isso. Primeiro, em situações normais, cada um do trio lá, o Luffy, o LOL e o Kid, cada um deles teria destruído um dos navios. Só que, óbvio, um precisava ser deixado vivo pra criar o clímax pra entrada do Jinbe. Isso aí a gente deu pra entender. Só que isso poderia ter sido feito, por exemplo, de outra forma. Simplesmente destruíam os 3 navios, né? O Luffy mesmo depois destruiu o primeiro junto com os outros lá e ele desativou o Gear 4 e deixou por isso mesmo. Os outros 2 navios lá ficaram por lá mesmo e beleza. Então poderia, por exemplo, ter surgido um 4º navio. Depois deles terem destruído esses 3, um 4º navio com aquele canhão e começasse a atirar na galera. E na verdade, quando aquele canhão começou a atirar, tudo bem que os outros navios da Aliança, eles eram randoms, mas, cara, o nível de precisão dos personagens hoje em dia, o Zoro, por exemplo, simplesmente podia mandar uns pão do horror lá e simplesmente cortar todas as bolas de canhão que eles enviassem. Sem problema nenhum. É meio que um senso de urgência que na prática não existe, sabe? Principalmente desse navio, oh meu Deus, que grande canhão que vocês possuem! Agora estamos ferrados! Então, por mais que fosse um mega canhão, no fim eram balas de canhão que explodiam um pouco mais e simplesmente o Luffy ele poderia usar o balão ali, bum, e conseguir devolver a bola ou os outros personagens. Tem o Kid que ele poderia ter feito alguma coisa, mas o Oda ele decidiu colocar a fala dele proposital pra ele de fato não fazer alguma coisa. Que é tipo, ah, mano, esses caras aí, mano, tô nem aí, esses alianças aí, tô nem aí, esses caras aí, esses random aí. Realmente, não vai fazer diferença não, random não faz diferença. Mas enfim, a gente teve a entrada do Jinbe conseguindo perfurar o navio. Quando aquilo vazou no spoiler, gente, que delícia que foi. Que delícia, mano. Que delícia. Como eu fiquei hypado, gente. Como eu fiquei hypado. E mais ainda com a fala do personagem nesse capítulo. A forma como ele se introduziu. A forma como ele se apresentou. E agora com um quadro, né? Quando na página final aparece mesmo, o quadro lá, timoneiro do Bando Chapéu de Palha. Gente, como ele já tinha próprio dito, como ele mesmo já tinha dito, né? Quando ele tava lá agindo no final de Holy Cake, né? O bando precisa de um timoneiro, ou algo assim que ele fala, né? Então já fica implícito que ele realmente seria o timoneiro, apesar dele ser o verdadeiro imediato do bando, todos sabem disso. Mas o mais engraçado foi a reação do LOL e do Kid quando eles veem que o Jinbe... Como assim? Esse cara faz parte do bando Luffy? Mano, vê se os caras ficaram assim com o Zoro. O Zoro faz... Que Zoro? Quem? O Jinbe faz parte do bando Luffy?
agora a gente não vai ter chance mesmo, é melhor entregar o título mesmo, agora já era, o cara não tem jeito não. O cara é muito brabo, o cara é muito brabo. Seria mais foda ainda se realmente depois disso o bando da Big Mom realmente aparecesse lá no navio e ele, na verdade, atacasse o próprio bando da Big Mom, caso o navio dela realmente apareça nesse processo deles irem até Onigashima no mar, né? Porque acredito que possa ter ainda um desafio, mano. É o momento perfeito. O Jinbe de fato apareceu, talvez seria mais legal se ele abatesse ou pelo menos fizesse alguma coisa com o navio da gorda. E outra coisa que questionaram também nesse capítulo foi o próprio Jinbe aparecendo inteiro. Eu lembro que muito tempo atrás teve uma pequena fake news que nem rolou tanto assim, nem se espalhou tanto assim, mas teve uma pequena repercussão. De vez em quando você viu alguma pessoa assim, algum comentário, alguma coisa do pessoal falando, que era da possibilidade do Jinbe ele não ter aparecido numa capa aí, onde aparecia o resto do bando, por ele estar com alguma diferença, com alguma mudança no físico dele, né? E o pessoal começou a teorizar que talvez fosse ele sem o braço, porque o pessoal sempre cogita isso, né? O mais comum é o pessoal perder o braço, ou até mesmo na scan desse spoiler que vazou, o pessoal, mano, ele tá cego, mas na verdade ele só tava com o olho fechado e sorrindo, mano. Pelo amor de Deus, ele não tava cego não, meu irmão, respeita. Mas o fato dele ter voltado inteiro e possivelmente com uns quilos a menos, eu acho que ele ficou mais magro, acho que ele tava mais magro nessa imagem aí, nessa última imagem, enfim, pode ser só sido impressão minha mesmo, mas o pessoal questionou o fato da falta de senso de urgência, do fato dele ter realmente ficado lá para se sacrificar e possivelmente ter sofrido de alguma forma. O Oda optou pro mais simples, que é, não, o cara ele conseguiu fugir de lá sem problema nenhum. Naquela circunstância, para ser sincero, ele poderia fugir sem problema nenhum. Tudo bem que o Oven seria o maior problema porque ele poderia esquentar o mar e assim conseguir ferir o pessoal, mas ele não conseguiria esquentar o mar inteiro. Primeiro que eles poderiam abater o Oven ali, né? Era todo mundo só rebocar o Oven ali com um tiro d'água, eu acho que já seria suficiente, ele já tá avocado com a luz do Ichiji, não seria tanto problema assim. Mas depois deles segurarem o bando da Big Mom, eles poderiam simplesmente mergulhar e ir embora. Sem problema nenhum, não seria difícil, não teria dificuldade nenhuma, na verdade. E já tem gente cogitando que ele vai morrer agora. E, mano, o pessoal não cansa de querer a morte do Jinbe em tudo quanto é arco. Meu Deus do céu. O pessoal não deixa de Impel Down. É o personagem dizendo que vai morrer e é o povo dizendo que ele vai morrer também. Não tem como. O cara não vai morrer. Esquece isso. Como é impressionante, cara. Como vocês tentam me derrubar, cara. Mas esse foi o capítulo, galera. Ele poderia, como eu falei, ter sido preenchido de fato todo com a fuga do Kanjuro com o Momonosuke e realmente explorando assim todo mundo tentando fazer alguma coisa e ninguém conseguindo fazer nada porque o cara ia ludibriar todo mundo que viesse, isso ia ser legal. Aí realmente ia dar aquela sensação de realmente, mano, tá todo mundo tentando fazer alguma coisa, não tá tipo metade da galera lá parada olhando, simplesmente a coisa acontecer, enfim. Mas deixa nos comentários o que vocês acharam do capítulo, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vão estar aparecendo 2 vídeos de One Piece aí na tela, se você quiser continuar acompanhando. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!